muito fácil de encontrar automóveis que se tornaram antigos, que eles entram e já não saem. Exatamente, eu penso que uma das razões é essa, nós não temos um ferry. Os carros que entram cá são comercializados, são vendidos, ficam. Portanto, não há muita forma de os levar embora, ou melhor, há, mas é cara. Somos uma família de muitos irmãos, mas 3 rapazes, 4 raparigas e 3 rapazes. Dos rapazes, o mais velho sou eu, tenho 64 anos, chamo-me Tito Manuel, sou médico dentista. O irmão do meio dos rapazes é o Luís Paulo, que é de 1960, engenheiro mecânico. E o mais novo sou eu, que sou o João, sou médico dentista também. Meu colega, 1963. Que foi um ótimo ano. O nosso gosto pelos carros antigos não começou propriamente com um carro antigo. Nós vivíamos numa quinta nos Canhas. Essa quinta tinha muitas árvores. Eu lembro perfeitamente, desde pequeno, de fazer volantes em arame e pedais. Sentávamos num galho, punhamos o volante noutro galho e tínhamos pedais. Nós íamos para cima das árvores, cantar, falar, mas sempre a conduzir. Portanto, isto começou desde muito antes e não começou logo com os carros. Nós começamos, todos 3, com bicicletas. Depois eu ainda passei pelas motas, os meus irmãos não. Na altura achavam que era uma loucura as motas, mas hoje em dia o Luís Paulo tem também. Penso que já deu a volta. E tenciono comprar uma para restaurar. Bem, e outra coisa que nós fazíamos sempre, e eu fazia muitas vezes dentro do 180, era ir lá para dentro guiar, que sei que faz mal ao carro e à direção do carro, virar as rodas com o carro parado, mas fiz isso centenas de vezes. Metia-me lá dentro, fazia velocidades para cima e para baixo e sonhava com o dia em que teria carta para começar a conduzir na estrada. E pronto, aconteceu, uns anos mais tarde. Aconteceu desde o início. Nós sempre gostamos de automóveis, todos. O meu pai gostava, não era um fã, obviamente, dos automóveis, mas já gostava de automóveis. O grande mentor da nova era dos automóveis antigos foi o meu irmão Luís Paulo. E nós fomos a reboque. Gosto de automóveis de corrida, gosto de automóveis de passeio, gosto de automóveis descapotáveis. A maior parte dos carros que tive eram fechados. É variável, mas gosto dos automóveis. E sobretudo das diferenças entre eles. Eu não esqueci se gosto mais de andar com eles, de repará-los. Eu gosto muito da parte do restauro, de estar a reparar o carro. Depois, também gosto de andar com eles. Portanto, é um misto. Gosto de andar e gosto da parte do restauro. Agora, eu comecei nos Mercedes e nos 180, portanto, 180, 190 SL, os 220, a gasolina. Até posso dizer, sem vaidade nenhuma, que até conheço a marca dos parafusos. Podia-me mandar um Mercedes 180, um 190 SL, um 220 dentro de um contentor todo desmontado, não me assusta nem me preocupa. Foram com esses que eu comecei nos restauros. Depois, o meu irmão João tem alguns carros ingleses que também ajudei nos restauros. Portanto, depois restaurei para mim um MGB e agora estou a restaurar um TX6. E também já restaurei um Alfa Romeo Giulietta Spider que também tenho. Embora para mim, de todos aqueles, o que eu admiro mais, a nível do motor, da construção do motor, é o Alfa Romeo. Portanto, o Alfa Romeo, uma evolução extraordinária para a época, muito à frente dos outros. Sem dúvida, é uma fábrica que não tinha o dinheiro que a Mercedes tinha, a nível do investimento, do desenvolvimento das viaturas, mas a nível técnico eu considero que estava muito à frente, muito à frente. O primeiro automóvel que eu restaurei foi o carro que pertenceu ao comandante da base das Relagens nos Açores durante a Segunda Guerra Mundial. A base era inglesa e o carro era um Austin 8, a versão militar. Tinha os 2 bancos da frente, que eram iguais aos convencionais descapotáveis, e atrás tinham uma caixa de madeira com um rifle. Mas o rifle já não vinha. Em vez do banco. Em vez do banco. E um extintor. Esse foi o primeiro automóvel que eu restaurei. Pouco potente, não era o mais adequado para a madeira. Fui ficando na base das lajes até a base passar para os americanos e eu comprei quando estava a cumprir o serviço militar. Depois um Morris Minor, depois um A40, foi o meu carro de todos os dias. Pinho de farinha. Um carro fantástico. Voltei a recomprá-lo há cerca de 4 ou 5 anos atrás. Está para restaurar. Eu restaurei carros, motas e bicicletas. As motas e as bicicletas por uma brincadeira. Já tinha restaurado vários carros,
E um dia, na antiga exposição que tínhamos aqui na Madeira, o Ritz Palace Auto Show, ganhei o prémio Best of Show com o Mercedes Pagode. E depois, do ano seguinte, achei engraçado concorrer com uma moto. Soube com um amigo meu, tinha uma moto muito antiga para vender, uma Cono de 1918. Falei com ele, comprei a moto e decidi restaurá-la. A moto tinha um depósito muito bonito, muito bem desenhado e com uma pintura engraçada. E ele pediu-me, pelo amor de Deus, para não tocar naquele depósito. Eu achei que o depósito não estava bom. Estava bonito. O desenho da pintura era engraçado, mas a pintura estava má. E contactei um pintor cá da Madeira, exímio em pinturas artísticas. Ele não teve dificuldade nenhuma e pôs-me o depósito como era antes. Até um autocolante dessa moto ele fez em pintura. E essa moto acabou por ganhar o Best of Show, outra vez no Ritz Palace Autocar. Achei que era engraçado na terceira vez ir com uma bicicleta. Foi a uma feira de Aveiro, feira de Aveiro que penso que costumava ser em maio, e andei à procura de uma bicicleta que me enchesse as medidas. Encontrei uma bicicleta, uma BSA de 1937, e pensei, é esta mesmo, é esta que eu vou restaurar. Trouxe-a para cá e pronto, restaurei. Agora, não tem nada a ver restaurar uma bicicleta, uma moto ou um carro. A moto e a bicicleta foram brincadeiras. Os carros levam um pedacinho mais de tempo, mas é isso que eu gosto. E eu costumo dizer que durante o dia restauro sorrisos, bocas e dentes. À noite, carros, motas, às vezes até bancos de jardim. O meu pai comprou o Mercedes quando estava ainda na Holanda e encomendou um ano antes. Depois recebeu o carro na Holanda, onde eu nasci. E depois veio para cá, para a Madeira, em 1961. Portanto, o carro era o carro do dia-a-dia. Portanto, ele tinha este Mercedes e um Land Rover. O Mercedes saía mais para ver ao Funchal. Portanto, o carro já estava velho. Portanto, o meu pai depois desinteressou-se pelo carro. E o carro ficou parado na garagem, até que um dia me ofereci, voluntariei-me para reparar o carro. Com o carro, o meu pai queria mandar o carro para a sucata. Eu não estava assim com muito stress. E recuperei o carro. E a partir daí, o carro começou a andar. Se eu puder dar uma chega à origem do Mercedes, que é o carro icónico da família, e do Land Rover Série 2A, eles foram encomendados quando o pai ainda estava nas Antilhas Holandesas, era médico da chefe. Um ano antes dele sair, onde iria para a Holanda, continuar uma especialidade médica, e sabia que ia receber o carro na Alemanha, o Mercedes, que foi feito por encomenda para ser oferecido à minha mãe. Na mesma altura, ele encomendou em Solihull, na Inglaterra, o Land Rover Série 2, com a condição dos ingleses o enviarem para Stuttgart e para receber os dois carros no mesmo dia. No dia em que lá chegaram, e de comboio a partir da Holanda, levavam o Luís Paulo já com um mês. A fábrica guardou o Land Rover para ser entregue nesse dia juntamente com o Mercedes, e consta, lembro-me ainda da minha mãe nos dizer que a Mercedes preparou um biberon de leite para o Luís Paulo. O leite para a viagem até a Holanda. Quando restauramos o carro a primeira vez, o carro era um carro de 6 lugares, tem um banco inteiro à frente, chamado, aqui na Madeira pelo menos chamamos um banco corrido. Quando restauramos o carro, o Luís Paulo achou mais engraçado pôr 2 bancos, que também saíam neste modelo de carros. Podiam sair com um banco inteiro ou com 2 bancos. Se saíssem com 2 bancos, eram de 5 lugares, de livrete. Se tivesse o banco inteiro, eram de 6 lugares. Na altura, pusemos os 2 bancos e o meu pai nunca quis deitar fora o banco original do carro. Então fez-lhe uma estrutura em madeira e fez um sofá para o seu escritório. Anos mais tarde, quando eu fiquei com o carro, voltei a pôr o banco original, guardei a estrutura de madeira, fiz uma réplica do banco em espuma, em esponja, e o estufador fez o desenho igual aos gomos, com o mesmo tamanho dos gomos do banco original. Hoje em dia tenho esse banco aqui na garagem e muitas vezes sento-me nele e venho para aqui ler, outras vezes ouvir música ou até só olhar para os carrinhos. O carro tem a lotação de 6 lugares. Nós somos 7 irmãos, o pai e a mãe, éramos 9. E somos mais ou menos todos seguidos. Eu era o mais novo, eu ia ao colo da minha mãe à frente. Muitas vezes de pé, agarrado ao tablier.
Um dos irmãos vinha ao meio, penso que era a minha irmã Teresa, já não me lembro bem, e os outros iam todos atrás, sentados, éramos todos pequeninos, cabíamos todos lá dentro. Na altura não havia grandes problemas para andar com excesso de lotação. Nós já tivemos alguns episódios. Sim, já temos alguns episódios, mas saímos à noite, quando há menos trânsito. Eu e o Luís Paulo, quando acabamos de restaurar o MGTA, que está aqui atrás de nós, resolvemos dar uma voltinha muito curta, daqui da minha casa até à casa dele, que está a 500 metros. E chegamos lá e ele disse, não, trabalhou tão bem, vamos até ao pé do hospital. E fomos até ao pé do hospital, que já está a 2, 3 km. Está tão bom, vamos até Campanar. E apanhamos a via rápida. Fomos para Campanar e a temperatura começou a subir. Isto era um domingo, portanto não havia quase trânsito. E era à noite. Era à noite. Chegamos a um túnel e ele disse-me assim, se chegar a 90, 95, paramos. E chegamos a 90, 95 e paramos o carro dentro do túnel. Nessa altura telefonámos para o Tito e pedimos água. E o Tito lá foi levar água e pronto, chegamos com o carro a casa. Testo os meus na encomiada. Tenho que subir encomiada sem aquecer. Só aí é que estão bons. A história favorita... Não é fácil de encontrar a história favorita. Eu estava a correr no circuito de Portimão com um grupo. Da Fórmula Júnior nós éramos todos muito amigos. E havia uma senhora que corria, das poucas senhoras que cá corriam, que era Júlia de Baldanza, sempre pela direita, não ultrapassava os 70 km por hora, nós ultrapassávamos-la facilmente. E às vezes havia alguns, sobretudo ingleses, que não gostavam disso, não gostavam que ela andasse tão devagar e tal. Um dia eu ia a correr com o Ian Dickens, que era um amigo meu belga, que veio cá muitas vezes conduzir o sangue também, e tinha um sangue vermelho igual ao meu. E nesse dia eu ia à frente dele e eu lembro-me de ter dito, tu estavas à minha frente e ias afastar-te de mim. Mas a certa altura, um fumo branco como eu nunca tinha visto na vida, fiquei envolto em fumo branco e senti o calor na parte de trás do fato. Era o óleo que subia e descia, mas eu não tinha percebido nada disso. Pensei, bem, isto vai explodir, vou passar para cima da relva, vou acionar o sistema de incêndio e vou fugir a pé. Foi isso que eu fiz. Mas antes de eu acionar o sistema de incêndio, aparece o Oscar com a Júlia e dizia-me assim, não ter medo, ser só fumo. Não ter fogo. Júlia, sai daqui, isso vai explodir. Não ter medo, eu já ter tido isso. Era um pistão furado e ela percebeu. Eu nunca tinha visto um pistão furar durante uma corrida. A quantidade de fumo branco que sai é uma coisa inimaginável. A pista fica toda cheia de branco. Os outros carros passavam e o fumo afastava-se, eles passavam e depois unia outra vez. E eu tinha fumo a sair por baixo do fato, pelas costas e tal, sentia óleo nas costas, mas depois percebi que ela tinha razão. Quando eu acelerava, uma nuvem de fumo, tirava o pé do acelerador, o fumo desaparecia. O carro começou a andar muito menos, sobre 3 pistões talvez, e fui aproximando da meta, sempre com a Júlia a escorar-me à minha direita, e eu vinha pela esquerda, sempre à minha direita, vinhamos a par um do outro, até que os sujeitos dos bombeiros estavam-se a preparar para jogar aquela espuma branca e diziam, não joguem, não há perigo, não há perigo. Os meus pais, portanto, viviam na Ponta de Sol, aqui na Madeira viviam na Ponta de Sol e era lá que tinham o Mercedes 180 como o carro do dia-a-dia. Portanto, este carro conhece de cor as ruas todas da Ponta de Sol, dos canhos do concelho da Ponta de Sol. Muitas vezes andávamos com o carro ou íamos até à Madalena do Mar, que é outra freguesia do concelho da Ponta de Sol, e nós pedíamos ao pai para passar debaixo de uma cascata de água que caía sobre a estrada para lavar o carro. Nós achávamos engraçado aquele cair da água sobre o para-brisas. No Sítio dos Anjos. No Sítio dos Anjos, na Madalena do Mar. Hoje voltamos lá e o carro não se queixou nada porque já estava habituado que há muitos anos atrás fazia o mesmo, era lavado debaixo de uma cascata, que às vezes é um pouco perigoso porque pode vir alguma pedra juntamente com a água, mas felizmente hoje não veio e só passamos lá 5 segundos.